Graça e paz, amada igreja, igreja nas casas, que você venha ter um dia abençoado neste domingo. Estamos mais uma vez para juntos adorarmos ao nosso Deus, que é um privilégio podermos estarmos na presença do Senhor para adorá-lo, para engrandecer o seu santo, eterno e maravilhoso nome. Então nós estamos aqui como igreja, a Igreja Batista em Vila Verde, ainda nessa expectativa de um retorno ao templo. A gente sabe muito bem que online é bem diferente do que presencialmente, e onde estarmos juntos com os nossos irmãos. Então, mas enquanto isso não acontece, nós temos esse meio, e através desse meio nós temos também essa oportunidade de trazer a palavra de Deus para a tua vida, para aqueles que nos assistem. Então é uma alegria de juntos podermos estarmos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus. Nós somos essa igreja conhecida como Igreja Batista em Vila Verde, onde eu, você, meu irmão, minha irmã faz parte, e você que nos assiste, você também pode fazer parte, fazendo uma visita quando retornarmos aos nossos cultos presenciais, e assim você possa se alegrar conosco ali na presença do Senhor. Então fica esse convite que nós temos como propósito esse ano, onde fazemos 50 anos nesse jubileu de ouro, e temos o propósito de nos relacionarmos com Jesus através da nossa fé, do nosso relacionamento com Ele, da nossa vida com Ele, testemunhando o que Ele fez em nós, e também a busca de nos relacionarmos uns com os outros, obedecendo o mandamento de Jesus, amar uns aos outros, acolher, abraçar uns aos outros, aqueles especialmente que necessitam. Então a nossa igreja, a Igreja Batista de Vila Verde, tem esse propósito neste ano e daqui para frente, porque fazer isso é fazer o que Jesus faria, sem arrogância, mas com humildade, sem pregar a guerra, mas viver a paz, pregando a paz, essa paz que só Jesus pode dar. Então fica conosco nesses minutos que temos aí, para juntos estarmos falando um pouco da palavra de Deus. Hoje eu vou falar nesse momento sobre a importância da gente olhar para Jesus. Quando a gente não olha para Jesus, a gente tem algumas consequências, alguns comportamentos que não agradam a Deus. E se eu gostaria de orar contigo nesse momento, eu queria pedir que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, no nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua bondade, pelo teu amor, e sabendo, Senhor Deus, que a tua misericórdia ela dura para sempre. Eu quero te pedir por esse momento, nessa transmissão da tua palavra, é uma forma que temos de transmitir a tua palavra para a igreja que estão nas casas, através desse meio de comunicação, através desse YouTube, onde eles possam assistir, e assim também, ó Deus, possam compartilhar com as pessoas que necessitam, que precisam olhar mais para o Senhor. Nós precisamos olhar mais para Ti, Senhor Deus, deixar de olhar mais para nós, para nossas vontades. Ó Deus de amor, nos ajuda na transmissão da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que essa ação virtual, essa ação online que estamos aqui, através dessa mídia, ela possa fazer com que a Tua palavra, que é poderosa, ir de encontro aos corações daqueles que precisam. Ó Deus de amor, muito obrigado por tudo. Nos ajuda e nos capacita de servir cada vez mais. É que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, meus amigos que nos assistem,
É uma alegria podermos estarmos juntos aqui para falarmos da palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto que está registrado lá no Antigo Testamento, onde lá no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, em Números, no capítulo 21, e tem um fato muito importante e muito interessante que aconteceu com o povo de Deus e nos ensina a gente aprender a olhar para Deus, ou seja, olhar para Jesus, focar o nosso olhar nele, focar o nosso olhar em Deus, porque Ele é tudo. Jesus, Ele é tudo na nossa vida, Ele é tudo na sua vida, Ele é tudo. É tudo que você precisa para um viver bem. Jesus é tudo que você precisa para um viver feliz. Não importa o que venha acontecer na tua vida, não importa as circunstâncias, se você vive numa tempestade, se a turbulência vem, se momentos difíceis aparecem na tua vida, mas também momentos alegres que acontecem na tua vida, e momentos bons, onde os momentos estão dando certo. Então Jesus, Ele é tudo, Ele é o centro das nossas vidas, deve fazer isso, e temos que focar o nosso olhar nele, focar o nosso coração nele, porque Ele é tudo em nós. O texto vai dizer assim, em Números capítulo 21, os versos de 4 a 9. Atente bem para o que diz a palavra do Senhor. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Aqui eu quero já explicar para vocês entenderem, aqueles que de repente não conhecem este fato. O povo de Deus, ele saiu do Egito, e quando chegaram em certo lugar, eles tiveram que passar pela região de Edom. Edom era um povo que não gostavam do povo de Israel, do povo de Deus, o povo que saiu do Egito. Então o povo de Edom não permitiu que o povo de Deus passasse pela sua terra. Então eles tiveram que fazer um contorno maior pelo Mar Vermelho para poder fazer o seu trajeto. E nesse percurso que se tornou mais longo, aconteceu algo que nos chama a atenção. Ótimo. A caminho pelo Mar Vermelho, contornaram a terra de Edom, como eu falei para vocês. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E aí, como é que está o teu caminho? Está longo? Como é que está a tua paciência na tua estrada? E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Olha só o sentimento do povo nesse momento. Então o Senhor enviou serpente. Olha só, então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-o no alto de um poste, ou seja, uma serpente de metal. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Ao versículo 9 diz assim: Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Aqui o povo saindo do Egito, como falamos, ele se depara com o mar, e diante do mar também existia uma região conhecida como a região dos Edomitas, pessoas que não gostavam do povo de Deus. Então essa terra de Edom era um trajeto mais curto.
E eles foram pedir permissão para o povo passar por essa região. E o povo de Edom: olha, vocês não vão passar por aqui. Não vamos permitir. Vão por outro caminho. Aí o povo de Deus foi por um caminho mais longo, né? Foi por um caminho mais distante. E o texto vai dizer que o povo ficou impaciente. Começou a reclamar, começou a murmurar, começou a questionar Moisés, a questionar Deus, começou a falar mal de Deus. Ó Senhor, ó céus, ó vida, ó que tristeza. Você já ouviu alguém falar isso? Ou você mesmo já falou essa frase porque se cansou, porque perdeu a paciência? Essa mensagem, acabei não falando antes, mas ela tem como tema olhando para Deus, olhando para Jesus. Quando a gente deixa de olhar para Deus, a gente começa a olhar para nós, a gente começa a olhar para o problema, a gente começa a olhar para aquilo que está dando errado. Nós temos essa tendência e nós precisamos parar. Em nome de Jesus, precisamos parar de olhar só para o problema, só para a dificuldade, olhar só para as coisas que dão errado. Precisamos parar com isso em nome de Jesus e procurar olhar para Deus, que é um Deus que é maior que essa dificuldade, que é um Deus que é maior que esses problemas. Você entende, meu querido, que quando nós deixamos de olhar para Deus, o nosso coração se enche de ingratidão? Você já parou para pensar que quando paramos de olhar para Deus, o nosso coração se enche de reclamações? Ninguém aguenta uma pessoa ranzinza, que só reclama. Uma pessoa que só reclama da vida, uma pessoa que é ingrata na vida, é uma pessoa infeliz. E isso não agrada a Deus. Isso não alegra o coração de Deus. Aí o povo, continuando, começou a reclamar, falou contra Deus, contra Moisés, dizendo assim: vocês tiraram a gente do Egito para morrer aqui. Não aguentamos mais. Não aguentamos mais essa comida. Olha, vai dizer assim: aqui não tem pão, não há água, estamos no deserto. De repente você está vivendo assim, passando por um deserto, passando por uma prova, e a tua paciência está sendo provada. E de repente você, ao invés de confiar em Deus, ao invés de olhar para Deus, você está dizendo: olha, aqui não tem nada. Eu quero dizer para você que tem sim. Tem a presença do Senhor constante. Na trajetória do povo de Israel, do Egito até a terra prometida, Deus sempre estava com o povo. Na tua trajetória, nos teus desertos da vida, Deus sempre está com você. Agora cabe a você aprender, meu querido, a focar o teu olhar em Deus, focar o teu olhar em Jesus. Parar de reclamar, parar de murmurar, parar de questionar a Deus as coisas, parar de ser ingrato. Olhe para a tua vida atrás. Quantas vezes Deus te abençoou? Quantas vezes Deus moveu o que pode ser movido para o teu benefício? Esse momento eu queria chamar a tua atenção para você olhar para Deus, olhar para o Senhor. Então o povo falou assim: olha, nós detestamos esta comida miserável. A maldade no coração do ser humano, essa tendência de reclamar. Aí o Senhor não se agradou e resolveu enviar serpentes venenosas, onde as serpentes ali mordiam as pessoas, e o texto vai dizer que muitas morreram. Muitas morreram. Aí o povo, acredito que ficaram com medo e foram recorrer até Moisés. E Moisés: olha, nós erramos, nós pecamos, nós falamos contra você, falamos contra Deus, ore a Deus. A gente faz isso às vezes, a gente reclama, a gente murmura, e quando a gente vê que o desespero tomou conta da gente, a gente busca alguém para interceder a Deus por nós. A gente age assim, né? E a gente esquece que Deus está sempre conosco, que Deus sempre está com você. Sabe o que é isso? É porque você em algum momento deixou de olhar para Deus e quis apenas olhar para você. Eu queria nesse momento chamar você a atenção, chamar você a essa reflexão,
a essa necessidade sua de poder olhar para Jesus, de poder olhar para Deus, porque quando olhamos para Ele, nós podemos encontrar a alegria, a felicidade, a gratidão no nosso coração. Aí o texto vai continuar dizendo que Moisés, o povo, pecamos, falamos contra o Senhor, contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. Moisés orou. Sabe por que Moisés orou e Deus respondeu? Porque Moisés, ele sempre continuava olhando para Deus. Nós estamos num mundo onde muitas pessoas reclamam. Muitas pessoas são ingratas. Mas assim como Moisés, eu e você, nós temos a oportunidade de permanecer olhando para Deus. Olhando para Deus. Aí o Senhor respondeu a oração de Moisés e disse a Moisés: faça uma serpente de metal. Mas é uma serpente de bronze aqui. Coloque ela numa haste. E coloque ela no mais alto que puder. E fale ao povo que aqueles que forem mordidos por uma serpente venenosa, quando olharem, quando focarem o seu olho naquela serpente de metal, quando focarem o seu coração, a sua vida, o seu foco, as suas prioridades naquela serpente de metal, eles não vão morrer. Não vão morrer. Queridos, olhando para Deus, olhando para Jesus, olhando para Cristo. Tem duas coisas aqui que eu gostaria de trazer para a gente pensar um pouco e olhando para esse texto, o quanto é importante essa questão de a gente poder não perder o nosso foco em Deus, sempre olhar para o Senhor. A primeira dela é que quando não olhamos para Jesus, quando não olhamos para Deus, a ingratidão nos leva a ter comportamentos que não agradam ao próprio Deus. Quando eu deixo de olhar para Jesus, quando eu deixo de olhar para Deus, quando eu deixo de olhar para a ação do Espírito Santo, a ingratidão vem tomar conta de mim. Aí eu começo a reclamar. É porque isso está acontecendo comigo. Porque essa porta de emprego não abre. Porque aquela pessoa não liga para mim. Porque a minha vida eu não tenho um dinheiro para poder fazer aquilo que eu desejo. Porque a minha vida está essa miséria, está essa desgraça que é hoje. Às vezes as pessoas pensam isso. Quando deixamos de olhar para Deus, o que vem na nossa mente, no nosso coração é esse sentimento de ingratidão, de reclamação. E Deus não se agrada desse comportamento. Porque quando eu tenho um coração ingrato, eu começo a culpar todas as pessoas. Eu começo a culpar qualquer pessoa que vem em minha direção, que venha conviver comigo. Eu culpo a minha mãe, eu culpo meu pai, eu culpo meus filhos. Então nós começamos a jogar culpa uns nos outros, porque é o reflexo da ingratidão, por não termos focado o nosso olhar em Deus. Eu reclamo de tudo. Eu reclamo da comida. Eu reclamo que a comida está com sal. Eu reclamo que a comida está sem sal. Eu reclamo que está frio. Eu reclamo que está calor. Eu reclamo que essa fila nunca anda. Eu reclamo que esse telefone não atende. Eu reclamo que a resposta não vem. Então a vida começa a ficar amarga quando deixamos de olhar para Deus, e como reflexo disso, sendo ingrato. Começa a ter uma vida amarga. E a pessoa que tem a vida amarga, ela faz mal à sua saúde física. Seu corpo começa a sentir. Por isso, meu querido, precisamos olhar mais para Deus. O povo aqui realmente estava enfrentando dificuldades, estava num caminho maior, um caminho mais longo. Mas isso não era motivo de ser ingrato, era motivo de agradecer, porque a presença do Senhor era constante na vida deles. Deus, em momento algum, deixou o seu povo. Assim é com você, meu querido. Assim é com você, minha querida. Em momento algum, Deus te abandona. Em momento algum, Deus te deixa você abandonado. Por isso, olhe para Ele com gratidão. E se satisfaça
com a presença dele na sua vida, pois a presença dele na sua vida, ele é tudo. Jesus é tudo em nós. Olhando para Jesus, quando deixamos de olhar para Cristo, a ingratidão ela vem se levantar na nossa vida, fazendo com que venhamos ter comportamentos que não agradamos a Deus. Mas quando olhamos para Deus, queridos, quando olhamos para Deus, a confissão e o arrependimento é um passo para uma reconciliação com Ele. Quando a gente não olha para Deus, a gente quer ir pelos nossos próprios caminhos. A gente quer ir pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias vontades. Mas quando a gente olha para Deus, a gente reconhece que errou. A gente confessa o nosso pecado a Ele. A gente reconhece que falou mal dEle. A gente reconhece que o abandonou. Quando a gente olha para Deus, a gente se arrepende. O arrependimento aqui não é só um sentimento, não é só um remorso. O arrependimento aqui é mudança de vida. É ser uma outra pessoa. É uma pessoa que antes deixava de olhar para Deus e era ingrato. E agora eu me arrependi e eu quero olhar para Deus e ter uma vida de gratidão, com a presença constante dele na minha vida. A confissão e o arrependimento é um passo para uma reconciliação com Deus. O povo aqui, quando viram que muitos estavam morrendo porque as serpentes vinham, mordiam, as pessoas morriam, eles olharam Moisés, olha, nos perdoa. Ora a Deus aí, intercede a Deus por nós, porque nós erramos. Falamos mal de você, falamos mal do Senhor. Aí Moisés orou e Deus fez, ó, Moisés, faz isso. Faz uma serpente de metal e coloca no alto. E quem olhar para essa serpente, mesmo que uma serpente venenosa morder, ela não vai morrer. A serpente, quando a gente pensa em serpente, queridos, a gente imagina só um animal, né, representando o mal. Mas aqui Deus usou a própria serpente através de uma haste, de um poste, né? E a própria serpente, que tem uma imagem de algo do mal, ela se tornou um símbolo ali naquele momento em que as pessoas que olhassem para ela, focassem o seu olhar naquela serpente, mesmo que fosse mordido pelas serpentes venenosas, ela não morreria. Ela não morreria. Por que isso aconteceu? É porque o povo começou a olhar para Deus. O povo começou a voltar o seu coração para Deus. E Deus deu esse escape. Assim é a gente, né? Quando a gente olha para Deus, confessa os nossos pecados e se arrepende, Deus nos dá esse escape de nos libertarmos, de nos salvarmos. O Evangelho de João, lá no capítulo 3, tem um versículo que nos chama muita atenção, que faz referência a essa ação em que Deus manda Moisés levantar essa serpente de metal e colocar na haste para que o povo veja. No Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos 14 e 15 diz assim, olha, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Para que todo aquele que olhar para Ele, focar sua vida nele, priorizar a sua vida nele, será salvo. Aí eu digo para você, meu querido, o povo, eu, você, as pessoas que estão aqui na face da terra, aqui a serpente ela é representada também pelo pecado, que vem e ataca as pessoas com seu veneno mortal. Mas também aqui a serpente ela representa ali Jesus na cruz, no alto da cruz, onde que todos aqueles que olharem, que crer, que acreditar, que confiar, têm a vida eterna. Você já parou para pensar como é que está a tua vida? Como é que está o teu caminho? Está mais longo? Porque teve algum empecilho que interrompeu? E você teve que fazer um caminho mais longo?
Você tem mantido a tua paciência? Como você tem se comportado diante disso? Você tem tido um coração ingrato? Tem reclamado de tudo? Você tem reclamado das coisas da vida? Reclamado dessa pandemia? Reclamado de ter ficado só em casa? Reclamado que os cultos agora é só pela internet, pelos vídeos? Você tem reclamado de que tantas coisas ruins têm acontecido? Mas diante de tudo que tem acontecido, você tem observado, tem sentido a presença de Deus constante na tua vida? Você tem visto Deus agir na tua vida em meio a essa pandemia, protegido você, sua família, sua casa, seus filhos? Curado um familiar teu? Consolando teu coração por alguma perda? Você tem visto Deus nessa ação? Ele está aí para você ver. Ou você prefere reclamar? Ou você prefere murmurar? Nós somos o povo, eu e você. O pecado vem como ingratidão, gerar na gente um coração amargo, porque a gente fez alguma escolha, a gente tomou uma decisão. Mas Jesus, ele que está sendo representado também por uma serpente de metal que foi colocada na haste. Diga lá em João, vai dizer assim, olha, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, o Filho do Homem, é necessário que ele seja estendido na cruz. E aquele que olhar para Jesus, focar o seu coração nele, e crer e confiar, tem a vida eterna. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não feche os seus olhos para Deus. Não feche o seu coração para Deus. Às vezes você quer fechar o seu coração para Deus e abrir para algum vício. Você fecha o seu coração para Deus e abre para um sentimento de ingratidão. Às vezes você fecha o coração para Deus e abre para algum ressentimento, para algum ódio na sua vida. Eu quero, no nome de Jesus, nesse momento, dizer para que você abra os seus olhos para Deus e feche os seus olhos para o vício. Feche os seus olhos para aquilo que te leva a ter comportamento que desagrada a Deus. Feche os teus olhos para o rancor. Feche os teus olhos para a mágoa. Feche os teus olhos para aquilo que te traz angústia. E abre os seus olhos para Cristo. Abre os seus olhos para Jesus. Porque Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Abre os teus olhos para Deus, querido. Não deixe que a ingratidão tome conta do teu coração, mesmo que teu caminho seja difícil. Porque enquanto estamos aqui nesse mundo, enquanto estamos aqui vivendo nessa terra, teremos caminhos difíceis. A porta é estreita, mas a porta estreita é aquela que leva ao céu. É aquela que conduz à vida eterna. Que você possa nesse momento, neste domingo pela manhã, você possa olhar para Deus e encontrar nele a salvação. A serpente mordia as pessoas, também pode ser representada como um pecado na vida das pessoas. E quando olhamos para Cristo, Ele pode perdoar os nossos pecados, nos purificando de toda injustiça, nos dando uma nova vida. E você pode dizer assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou a minha vida. E hoje eu sou a nova pessoa. Porque eu deixei de olhar para a ingratidão e agora o meu olhar é para Deus, é para Jesus, é para o Espírito Santo. Esse que me garante a salvação. Que Deus possa abençoar a tua vida nesse momento, meu querido e minha querida. E que teus olhos apenas estejam abertos para enxergar as grandes bênçãos de Deus que Ele tem para você. Eu queria terminar dizendo um texto lá de 1 Coríntios, gostaria de ler, terminando. Um texto onde o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, traz uma grande mensagem e faz uma citação
do Antigo Testamento que diz assim: é para você, meu querido, minha querida, que às vezes deixou de olhar para Deus para olhar para o problema, para a dificuldade. Olha, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o seu olhar está focado em Deus. Pai de amor, no nome de Jesus, eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida de cada um que nos assiste. E se porventura, Senhor Deus, alguém deixou de olhar para ti, que nesse momento, ó Deus, está sofrendo com as mordidas da vida, da consequência da ingratidão, da reclamação, eles possam olhar para o Senhor, confessar seu pecado, se arrepender do seu mau caminho, porque olhando para o Senhor eles encontrarão vida, e vida com abundância. Abençoe cada um desses que nos assiste, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que você continue olhando para Cristo, olhando para Jesus, que tenho certeza que você fazendo isso, você deixará de ser um ingrato para ser uma pessoa com a vida grata a Deus. Deus abençoe e até a próxima.